Sabe, existem muitas pessoas que classificam todas as histórias bíblicas como lendas ou relatos mitológicos. Para tais indivíduos, todas as narrativas bíblicas não possuem nenhum valor histórico, pois foram inventadas por um grupo de pessoas religiosas. Porém, existe um importante ponto que é ignorado por tais críticos. Uma história mentirosa não se perpetua se seus ouvintes estão próximos da história verdadeira. Por exemplo, se eu te falar de uma história que aconteceu há 300 anos atrás, em um país bem distante do seu, dificilmente você terá condições de confirmar se tal relato é verdadeiro ou falso. Porém, se eu falar de algo que aconteceu no seu bairro neste ano, aí você certamente pode confirmar se minha história é verídica ou não. Pois bem, o Novo Testamento foi escrito em um episódio muito próximo aos eventos que nele são relatados. Por exemplo, as cartas enviadas pelos apóstolos alcançaram um público que vivia perto tanto geograficamente quanto cronologicamente dos eventos nelas citados. A morte e a ressurreição de Jesus, que são rapidamente relatadas pelos escritores do Novo Testamento, se fossem mitos ou histórias inventadas, não teriam sido acreditadas pelos ouvintes daquele tempo, pois eles viviam próximo de onde tudo aconteceu. E não é isso que encontramos quando analisamos a história. O cristianismo se espalhou rapidamente no primeiro século pela credibilidade que os relatos tinham diante das pessoas daquela época. Interessante que na segunda carta que Pedro escreveu, logo no primeiro capítulo ele confirma a veracidade dos eventos que ele relata. No verso 16 lemos: Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade. Pedro deixa claro que tudo o que ele estava falando não era fruto de sua criação, mas eram relatos que ele mesmo havia presenciado. E sabe, se toda a história sobre Jesus não passasse de uma invenção, os apóstolos dificilmente estariam dispostos a morrer por ela. Além disso, quando analisamos a história, percebemos que eles não ganharam nenhum tipo de recompensa por pregarem o Cristo crucificado. Pelo contrário, eles foram perseguidos e mortos pela mensagem tão impopular. Justamente a disposição para dar a vida pelos que pregavam é mais uma prova cabal de que Jesus pisou neste mundo e que os relatos bíblicos sobre ele são reais. Venha estudar medicina aqui.